Esse é o tema de hoje. Investindo na interação de uns aos outros. Relacionamento é uma ligação afetiva, profissional ou de amizade entre pessoas que se unem com o mesmo objetivo e interesses. Para que um relacionamento seja saudável, é importante que envolva 3 fortes características: convivência, comunhão e cooperação. Cerca de 50 vezes o Novo Testamento, Jesus e os apóstolos nos dizem para sentir, dizer ou fazer algo uns aos outros. Então, por 50 vezes, no Novo Testamento, nós vamos observar ou Jesus ou os apóstolos incentivando os discípulos de Cristo a interagir uns com os outros. E essa interação, ela vai pelo sentir, ela vai pelo dizer e ela vai pelo fazer. Então, temos como nos relacionar com as pessoas de forma sadia se observarmos esse conceito. Então, este conceito é frequentemente mencionado na Escritura. E assim, como um princípio fundamental da vida cristã, onde a expressão do amor e o serviço mútuo reflete a vida de Cristo. Então, quando eu me relaciono bem com as pessoas do meu convívio, do meu dia a dia, da igreja na qual eu faço parte, eu estou refletindo a vida de Cristo. Era assim que Cristo viveu há mais de 2000 anos atrás, tendo uma interação com as pessoas, se importando com os demais, ajudando quando assim era necessário, tendo uma palavra de exortação ou de conforto ou de ânimo para que então todos pudessem andar em união. Essa relação não é baseada em imposição, mas na reciprocidade, na expressão da fé entre os membros da comunidade cristã. Então não é algo forçado, eu não posso forçar ninguém a ter comunhão comigo. É algo que surge naturalmente a partir do momento que eu entendo que na palavra de Deus eu faço parte de um corpo. E este corpo deve estar conectado, e esse corpo deve trabalhar junto e unido. Se eu faço parte então de um corpo, eu entendo que assim eu devo agir. Vejamos então como investir na interação de uns aos outros. Abra sua Bíblia em Colossenses. Colossenses capítulo 3. Colossenses fica logo depois de Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Colossenses capítulo 3, vamos ler então, a partir do verso 5, até o 17. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Que coisas são essas que pertencem à natureza terrena? Imoralidade sexual, impureza, paixão, maus desejos, avareza, que é idolatria. Por estas coisas, ou por causa destas coisas, é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andavam nestas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem ou da velha natureza, com as suas práticas, e se revestiram da nova natureza, que se renova
para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não pode haver grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros, perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra a outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no vosso coração, pois foi para esta paz que vocês foram chamados, em um só corpo. Sejais agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Deus Pai. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome. Aqui mais uma vez, Senhor, queremos te agradecer por cada um que chegou. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que foi já entregue diante do teu altar, toda a nossa oferta de louvor. Queremos também, Senhor, pedir neste momento, fala conosco por meio desta palavra. Nos instrui a andarmos em comunhão, a entendermos a importância dos nossos irmãos e a valorizar cada um, podendo estender a mão àquele que esteja necessitado e podendo ter a ajuda quando assim necessitarmos. Assim nós te louvamos, agradecidos em nome de Jesus, teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém. É interessante, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo é quem escreve esta carta aos Colossenses, a igreja em Colossos. E quando Paulo escreve esta carta, ele inicia este capítulo, este trecho da carta, nos exortando a olhar para a nossa nova vida em Cristo Jesus. Entender que quando nos aproximamos de Cristo e entregamos a nossa vida a Jesus, nós estamos negando quem nós éramos. Tem um ditado, na verdade um questionamento que as pessoas às vezes fazem. Rapaz, tu se arrepende de alguma coisa nessa vida? Aí os arrogantes dizem assim, eu não me arrependo de nada. Tudo que eu fiz foi que me colocou onde eu estou. São arrogantes as pessoas que pensam assim. Sabe por quê? O verdadeiro cristão, ele precisa se arrepender. A Bíblia diz, arrependei-vos e credes no Senhor, para que vós sejais salvos. Se não houver arrependimento, não há remissão de pecados. Enquanto você não se arrepender dos males, dos malefícios que você operou na carne no passado, estes males ainda estarão atuando na sua vida hoje. Então você não tem a salvação. É necessário que, arrependido dos erros do passado, eu viva hoje uma nova vida. Porque é assim que Deus faz. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas que eu fazia antes ficaram para trás. E delas eu nem quero mais me lembrar. Eis que tudo se fez novo. Deus me deu uma nova chance de recomeçar a minha vida. E começar agora de uma forma perfeita, de uma forma correta. Mas para que isso aconteça, meus amados, nós voltemos um pouquinho no capítulo 3, verso 1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus.
Pensem nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra, porque vocês morreram para este mundo. Vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Louvado seja Deus. Meus amados, o apóstolo Paulo nos faz viajar na nossa história. Quem nós éramos antes de Cristo e quem nós somos hoje. Quem nós éramos deve ficar lá no passado. Faça de tudo para enterrar esse velho homem, porque dele você não precisa mais. Porque Cristo te fez uma nova criatura. E como novo homem, como uma nova criatura, você deve agir de forma diferente. No passado você agia de uma forma. Hoje, em Cristo, agimos de uma forma completamente diferente. Por quê? Porque primeiramente nós estamos buscando nos comparar com Cristo, ser mais semelhantes a Cristo. Porque ser um cristão é ser parecido com Cristo. E eu busco ser parecido com Cristo nas minhas atitudes, eu busco ser parecido com Cristo nas minhas palavras, eu busco ser parecido com Cristo nas minhas relações, com quem eu me relaciono. Assim, quando eu busco, eu também penso nas coisas que são lá do alto, daquilo que Deus está preparando para nós, de todas as promessas relacionadas à vida eterna. Porque às vezes nos apegamos tanto a esse mundo, como se aqui fosse o nosso paraíso. Deus diz que haverá um novo céu e uma nova terra, onde nós habitaremos com Ele para sempre. E a nossa visão deve estar nesse novo céu e nova terra, para agirmos hoje, nos preparando para habitar nesse lugar. Mas se estivermos apegados a este mundo, apegados ao velho homem, nunca vamos conseguir ultrapassar esta barreira. Nunca vamos conseguir atingir o ideal que esperamos, que é morar com Deus. Para morar com Deus é preciso ser restaurado, transformado, moldado à imagem e semelhança de Jesus. Vejamos então, irmãos, diante desta introdução, o que é necessário para que investamos nessa interação que deve haver entre nós, na nossa relação entre irmãos. Primeiramente, investimos uns aos outros quando interagimos em convivência. Interagir em convivência é desenvolver um diálogo de confiança, onde a verdade deve sempre ter prioridade. A nossa convivência, irmãos, ela deve estar baseada nos diálogos que desenvolvemos uns com os outros, nas conversas, quando nos aproximamos um do outro, quando nós interagimos e desejamos conhecer a história do outro, quais suas dificuldades, quais suas lutas, como ele venceu as suas batalhas, que pode nos auxiliar a vencer as nossas também. Veja só o que diz o verso 9 e 10. Não mintais uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. É muito claro, né, o texto afirmar que uma das interações que nós devemos ter entre nós é a interação de não mentir, de falar sempre a verdade, de ter esse compromisso. Para que tenhamos relações bem afinadas, relações saudáveis, é necessário trabalhar com a verdade. Não tem como a gente desenvolver um bom relacionamento baseado em mentira.
A gente engana as pessoas por um tempo, mas não consegue enganar o tempo todo. Um dia a verdade vem à tona. E quando a verdade vem à tona, a casa cai. Aquilo que você estava levantando, aquele relacionamento que você estava construindo, ele vem abaixo. Porque nenhum relacionamento se sustenta na mentira. É necessário, irmãos, sermos verdadeiros uns com os outros. E assim a palavra de Deus nos exorta, como diz lá em Zacarias 8,16. Eis que as coisas que deves fazer, falai a verdade, cada um com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Ser verdadeiro entre nós é extremamente importante. Às vezes eu posso até, para alguns, ser considerado duro com as palavras, porque eu procuro sempre falar a verdade com vocês, o que eu estou passando, o que a igreja está passando, as necessidades que nós temos aqui, e devemos entender, irmãos, como um corpo, é necessário que nós tenhamos esta convicção. Eu faço parte disso aqui, eu preciso interagir, eu preciso entender a dinâmica do funcionamento disso aqui, e assim é através da verdade que eu vou conhecer. Não podemos viver uma mentira, achar que está tudo em perfeita paz, em plena harmonia, que não está. Então é necessário sim falarmos a verdade uns aos outros. Assim como eu estou aqui diante de vós, expressando o que está no meu coração e o que a palavra de Deus nos orienta, assim vocês também tenham essa liberdade de chegar até mim e falar o que vocês estão sentindo, o que vocês estão passando, para que assim tenhamos a base dessa verdade para construir um relacionamento forte e saudável, e certamente uma igreja inabalável. Esse é o desejo de Deus. Então começamos fortalecendo a base, e a base do relacionamento é falar sempre a verdade uns aos outros. Lembra que a verdade, ela precisa ser fundamentada. Muitas vezes as pessoas têm uma verdade trazida apenas de um contexto, fora de contexto. Quer dizer, eles baseiam a verdade no que eles ouviram falar, ou até mesmo no que eles viram. Mas é importante que esta verdade ela tenha um embasamento com fatos. Rapaz, o que foi mesmo que aconteceu? Como foi que aconteceu? Quando aconteceu? E procurar as fontes da verdade, para que não espalhemos conversa fora de contexto, e aí causemos muito mal, achando que estamos falando a verdade, no entanto, estamos proferindo falsas verdades que seriam mentiras. Efésios 4, 25, diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O contexto usado aqui no versículo é o contexto do corpo. Somos membros. Então a gente não pode fraudar, o nosso corpo, no sentido de que o que a mão direita faz, a esquerda sabe. O que os olhos veem, o coração sente. Então nós estamos conectados. É assim que deve ser o nosso relacionamento, de conexão, a tal ponto a entender: eu não faço mais parte daquela velha vida. Se a minha prática naquele tempo era de estar contando história, mentindo, agora eu tenho que deixar isso de mão e devo andar conformidade à palavra de Deus. Andar na verdade, colocando então a minha couraça, o cinto da verdade, a couraça da justiça, me protegendo contra o mundo e o mal. Porque quando falamos a verdade, nós temos então segurança, nós temos a proteção divina, o Senhor estará conosco.
Então deixa esta prática de falar mentira. Não sei se já comentei com vocês, mas acredito que já, né? A minha família tinha uma brincadeirinha de contar mentirinhas. É fazer pegadinha, né? E aí fazia essas brincadeirinhas até que a gente entendeu que isso não era uma coisa legal. Porque lendo a Escritura, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então quando nós brincamos de mentir, nós estamos brincando com o diabo. Brincando com o que ele quer que a gente faça, né? Então é importante que a gente coloque sempre a verdade em nossa boca. Evitemos, né, essa prática. Por exemplo, nós temos não sei se é só no Brasil ou no mundo inteiro, né? Mas uma data específica para o dia da mentira. Rapaz, é tão valorizada a mentira na nossa sociedade que tem um dia especial para ela, né? O aniversário dela, o dia da mentira, 1º de abril. Então, tire isso da sua cabeça, tire isso da sua prática, não se deixe levar pela prática da mentira. Pelo contrário, fale sempre a verdade. Seja honesto, seja sincero, seja fiel. João 17:17 diz assim a palavra de Deus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando colocamos a verdade como prática de nossa vida, nós estamos nos santificando, estamos nos aproximando mais de Deus, porque Deus é santo e Ele deseja que nós sejamos santos também. Então, a santificação vem por meio da verdade. E que verdade é essa? A verdade da palavra de Deus. É essa verdade que deve estar presente no nosso proceder, no nosso dia a dia, em todos os nossos relacionamentos e interação que fazemos com os demais, como assim é dito, uns aos outros. Você gosta que as pessoas mintam para você? Quem aqui gosta que as pessoas te enganem? Então, assim como você não gosta, também não faça com as outras pessoas. Devemos fazer aos outros aquilo que nós gostamos que eles façam conosco. Eu gosto de ouvir a verdade. Às vezes, mesmo quando é dura, mesmo quando é difícil, mesmo quando me constrange a mudar a minha atitude. Mas ela é a verdade e ela vem para nos transformar. É por isso que ela nos santifica, porque ela vai nos purificar. A santificação é uma purificação e a verdade serve para isso, para purificar o nosso espírito, a nossa alma, para andarmos em conformidade com Deus. Em segundo lugar, investimos uns aos outros, interagindo em comunhão. Lembrando que interagir em comunhão é estar sempre pronto para estender a mão ao necessitado, perdoando suas falhas e apoiando para crescer na fé. Devemos, irmãos, trabalhar essa interação de uns para com os outros em nossa comunhão, lembrando que todos nós estamos suscetíveis ao erro. Isso quer dizer que, qualquer momento, um de nós pode tropeçar. E se somos um corpo, se somos uma família, se somos uma comunidade, aqueles que estão de pé vão estender a mão e levantar aquele que está fraco e caiu por algum motivo. Nós, infelizmente, observamos no meio cristão uma característica muito triste. O meio cristão acontece algo que não deveria acontecer. Nós somos o único exército que elimina os soldados caídos. Caiu um soldado ali, derruba, mata, elimina, tira daqui. Nós não queremos trabalhar com aqueles que estão tendo alguma dificuldade, aqueles que têm alguma fraqueza, alguma limitação. Pelo contrário, irmãos, essas pessoas devemos aproximar mais ainda de nós, estar mais presente com eles, acompanhá-los no desenvolvimento da fé. Mas, lamentavelmente, no nosso dia a dia não vemos isso acontecer.
Gostamos de estar sempre próximo daqueles que têm alguma coisa a nos oferecer, mas nunca estamos preocupados e interessados em estar próximo daquele que sempre necessita de nós. Se Deus tem nos dado graça e favor, possamos nós também estender esta mão e atender ao necessitado. Verso 12 a 15. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade e de humildade, de mansidão e de paciência. Suportem-se uns aos outros, perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou, vocês perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para esta paz que vocês foram chamados, em um só corpo, e sejam agradecidos. O apóstolo Paulo aqui, ele toca num ponto importante, quando ele então nos apresenta como eleitos de Deus. Nós fomos escolhidos, mas essa escolha, essa separação, onde nós estávamos, para Deus então nos tirar daquele lugar. Nós estávamos em uma situação, irmãos, deplorável, uma situação depravada. Éramos pecadores, pervertidos, tínhamos nossas vidas apenas para satisfazer os desejos da nossa carne, a vontade da nossa carne. E Deus nos viu numa condição lastimável, de completa perdição, sendo conduzido para o inferno. Deus teve compaixão de nós e estendeu a sua mão, nos resgatou, nos escolheu no meio de uma multidão. Somos escolhidos de Deus, eleitos por Deus. Fomos então escolhidos, somos chamados de santo, que a palavra santo significa separado. Somos santos, quer dizer separados para Deus. Fomos amados, porque Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho para morrer em nosso lugar. E então, diante de tudo que Deus fez por nós, Ele chama a nossa atenção. Agora é a vez de vocês de se revestirem de tudo isso que vocês são, eleitos, santos e amados. Vistam essa roupa, vistam essa capa, porque esses são vocês. Vocês são isso, vocês devem ser assim. Revestidos então como eleitos de Deus, ele diz que nós devemos ter profunda compaixão. Lembra que a palavra compaixão é sentir a dor do próximo. É a ideia de que se fosse eu que tivesse caído, como eu gostaria que as pessoas me recebessem? Uma ideia bem sutil, né? Jesus Cristo passou para os discípulos quando contou aquela parábola do bom samaritano, onde um homem foi atacado por ladrões, salteadores, foi açoitado e ficou no chão quase morto. Diz então Jesus que passou um homem religioso, um escriba. Quando viu aquele homem ao solo, ele passou ao largo, passou por longe, para nem ver nem quem era. Podia ser até alguém da família dele. No entanto, ele passou bem longe, para não se interagir com aquela pessoa. Veio depois um levita, um homem de adoração a Deus. Viu também o corpo, tomou a mesma atitude, passou bem longe. E aí veio um samaritano, um homem que os judeus consideram o pior da raça humana. E então este samaritano foi até o homem ferido, desceu do seu cavalo, tirou
o que ele tinha ali para tentar sarar as suas feridas, colocou esse homem no cavalo, levou até uma hospedaria, chegou lá, pagou alguns dias naquela hospedaria e disse: cuide desse homem, eu vou fazer a minha viagem e vou voltar. Se mais alguma coisa eu te dever, eu pago na volta. E aí ele perguntou: quem é que amou mais? Onde está o amor de vocês? Vocês passariam por longe de quem necessita de ajuda? Ou você seria aquele que estenderia a mão e socorreria o necessitado? Essa é a visão do verdadeiro cristão. Aquele que sente a dor do próximo, aquele que tem compaixão. Esse está revestido do poder de Deus. Esse está revestido como eleito, santo e amado. Ele então, diante desta profunda compaixão que devemos ter, também devemos ser bondosos e devemos ser humildes, mansos e pacientes. Depois de colocar todas essas características que devem estar na vida do eleito de Deus, daquele que foi escolhido e separado por Deus, ele então chama a nossa atenção no verso 13 e diz: suportem-se um ao outro. A palavra suportar traz a ideia de dar um suporte. É como essa imagem que vocês estão vendo aí. Alguém está caindo e você vai lá e sustenta ele. Espera aí, irmão, segura, vamos dar mais um passo. Está chegando, logo, logo nosso Senhor vem. Irmãos, é tanta tribulação, é tanta luta que nós passamos. Poucos não são os motivos que nos levam muitas vezes a desistir. E aí é nessa hora que aquele que está fraco, necessitado de ajuda, é que espera uma palavra tua. Irmão, senti sua falta, domingo foi uma bênção, irmão, a palavra de Deus nos alimentou, fortaleceu a nossa alma, mas eu senti falta da sua presença. Se o irmão estivesse conosco, seria fortalecido no Senhor. Irmão, o que é que eu posso fazer para lhe ajudar? Está passando alguma coisa? Está precisando de ajuda? Eu posso ir fazer uma visita? Então é essa interação que deve haver entre nós, é essa comunhão que deve existir entre nós, porque existindo esta comunhão, estamos agindo como cristãos, estamos verdadeiramente reconhecendo a nossa posição ao lado de Cristo, não deixando ninguém para trás. Não sei se vocês já assistiram aquele filme, né? Até o Último Homem. O cara foi para o exército, numa guerra, foi levado para a guerra, e lá, descendo um abismo, ele foi trazendo os soldados que estavam lá embaixo, numa corda, rasgou as mãos todas, passou a noite toda, só de lembrar do filme me emociona, irmão. Passou a noite toda, se esforçando ali, desviando de bala, mas para trazer todos que estavam lá embaixo, com perigo de morte. E ele salvou vários homens, várias pessoas. Irmãos, precisamos de pessoas assim. O cristão deve ser uma pessoa assim, que se importa com cada um. Estamos andando juntos, somos uma família, ninguém fica para trás. Pega na mão do outro. Irmão, estou aqui, pode contar comigo. A hora que for, o que precisar, conte comigo. E essa é a irmandade que nós devemos ter, irmãos. É assim que devemos valorizar a comunhão de uns para com os outros. Efésios, capítulo 4, verso 2 diz: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportai-vos uns aos outros em amor. O que nos faz dar o suporte para as outras pessoas é o amor de Cristo. Lembrando que Ele me suportou quando eu mais precisei. Ele me deu o apoio quando eu estava desistindo da vida. Quando eu achei que para mim não tinha mais jeito. Foi a hora que Ele começou a agir na minha vida e eu então encontrei a alegria, a esperança, a vida nova que está em Cristo Jesus. E é baseado neste amor que eu recebi do meu Senhor, eu também amarei o meu próximo. E eu estenderei a mão sempre que for preciso para resgatá-lo de onde ele está perdido e necessita de ajuda e salvação.
Efésios ainda, capítulo 4, verso 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Irmãos, a nossa interação, né, a nossa comunhão, haverá muitos momentos que passaremos por algum tipo de atrito, algum tipo de desconforto. Então é necessário que nós tenhamos esta disposição para perdoar. Às vezes uma palavra dita de uma forma inadequada, no momento errado, você se machuca. Às vezes o irmão passou na rua e não te cumprimentou, talvez é porque a cabeça dele estava em outro lugar, ele estava pensando nos problemas e estava tão preocupado com o que tinha para fazer, que não conseguiu te enxergar na rua. Tem gente que cria raiva, eu já vi gente sair da igreja porque passou na rua e o outro irmão que estava do outro lado não o cumprimentou. Só ora mais. Porque o irmão não viu, ou porque o irmão não teve atenção, talvez ele estava preocupado com outra coisa. Às vezes toma tudo para si, né? Como, essa pessoa me odeia porque não fala comigo. Eu na igreja o irmão terminou o culto, cumprimentou, todo mundo só não veio falar comigo. Esse irmão, talvez o irmão não percebeu ou achou que já tinha falado. Então se ele não veio, vai até ele. Às vezes a gente é muito de esperar, né? Eu espero que o irmão venha falar comigo. Não, levante e vai lá, fala com tudinho, cumprimenta. Quebra essa barreira. Se houver alguma barreira, quebra. Se você está se sentindo mal com isso, vai lá e perdoa o irmão. Irmão, tudo bem? Irmão, queria trocar umas palavras contigo, como é que vai? Queria te conhecer melhor. Então essa comunhão deve haver entre nós, e para que essa comunhão haja, não devemos levantar barreiras, irmãos. Pelo contrário, devemos construir pontes. Então, se alguma coisa está impedindo a tua comunhão aqui dentro desta casa, desta igreja, crie uma ponte, passe por cima dessa barreira e faça a interação que é necessária. Se esse irmão te machucou por algum motivo, perdoe. Não vale a pena a gente guardar mágoa, isso só vai fazer mal para nós. Enquanto não perdoamos a outra pessoa, sabe quem é que sofre? Somos nós. Porque cada vez que alguém fala o nome dessa pessoa, aí vem aquele sentimento de maldade, sentimento ruim no nosso coração, porque a raiz de amargura está tomando conta do nosso coração. Devemos perdoar, libera perdão, aceita o perdão, e certamente tu viverás muito melhor. Como diz aqui o texto, né? Assim como o Senhor nos perdoou, ou perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Então a escala que nós devemos ter para medir o perdão é o perdão que Deus teve para conosco. Será que você cometeu muitas coisas que desagradou a Deus? Com certeza sim. E Deus, Ele por algum motivo negou o perdão a você? Não. Ele automaticamente, quando você reconheceu o seu pecado e arrependeu-se dele, Ele perdoou todos os teus pecados. Quais, pastor? Os que eu cometi lá no passado, os que eu cometi hoje e os que eu virei a cometer amanhã. Todos eles estão perdoados no Senhor, porque Ele é assim, é um Deus generoso. Ele não guarda mágoa nem rancor. Pelo contrário, todo aquele que se arrepende dos seus pecados, Ele está sempre pronto a perdoá-la. Nós devemos então, irmãos, agir da mesma sorte, assim como o Senhor tem perdoado a nós, devemos perdoar uns aos outros. Mateus 18, 21, Pedro então pergunta, como é esse negócio de perdão aí, Senhor? Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, quantas vezes meu irmão pecar contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? É interessante aqui, irmãos, porque havia um contexto judaico, que quando alguém cometia um pecado contra outra pessoa, ele tinha um limite de perdão, só podia perdoar 3 vezes. Passou de 3 vezes, não perdoava mais. E aí, Pedro está exagerando.
Senhor, se o meu irmão pecar contra mim, eu devo perdoar até 7 vezes? Era muitas vezes que ele estava achando que estava dizendo, porque estava superando as 3 vezes que os judeus costumavam perdoar. Jesus então responde. Respondeu Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Sabe quanto é? 490 vezes. Agora a pergunta que não quer calar, isso é num dia. Se um irmão pecar contra você num dia, até 70 vezes 7, 490 vezes, você deve perdoar o teu irmão. Eita, pastor, o negócio aí é duro, o negócio aí é difícil. O cabo faz uma raivinha para mim, eu já passo uns 3 dias sem querer nem olhar para a cara dele. Isso é porque mora comigo, quanto mais o que não mora. Disse: rapaz, pois converta seu coração. Quebra essa pedra do teu coração. Peça ao Senhor: Senhor, transforma o meu coração. Tira essa pedra e coloca um coração flexível, um coração de carne, um coração pronto a perdoar. Porque é exatamente assim que Deus nos perdoa, irmão. Como, pastor? Até 7 vezes? Não. Até 70 vezes 7. Essa expressão que Jesus usa traz a ideia, não é que uma pessoa vai errar contra você 490 vezes num dia. Mas as palavras, a expressão que Jesus quer trazer aqui é: todas as vezes que alguém cometer um mal contra ti, perdoa. Não guarda isso no coração, não. Não vale a pena. Se você guardar, é só você que vai sofrer. Perdoa. Coloca na mão de Deus. Deus é quem julga. Deus é quem julgará. Assim é que Deus quer que nós façamos. Perdoemos, assim como Ele tem nos perdoado todos os nossos pecados. E, por último, investimos uns aos outros quando interagimos em cooperação. Verso 16 e 17. Antes, interagir em cooperação é colocar a mão na massa, sair do campo das ideias e agir de fato na obra do Senhor, trabalhando em conjunto para que a obra progrida, atingindo o maior número possível de perdidos, trazendo salvação a eles. Verso 16 e 17. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor, dando por Ele graças a Deus Pai. A palavra de Cristo é que nos julga. Quando Ele diz aqui que a palavra de Cristo seja o árbitro em vosso coração. Que a palavra de Cristo seja aquela que habite no coração de vós, de tal forma que ela nos ajuda a julgar a nós mesmos. Lembra lá em 1 Coríntios, capítulo 11, né? Examine, pois, o homem a si mesmo. Esse autoexame, ele só é possível se nós estivermos na palavra, seguindo na palavra. E essa palavra deve habitar em nosso coração. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Porque é por meio dela que nós teremos condições de então interagir na cooperação. Quando precisarem de mim, eu vou estar pronto. Para quê? Estar pronto para instruir, estar pronto para aconselhar. Lembro, irmãos, de uma ocasião que eu congregava em outra igreja, não era pastor ainda, e o meu pastor tinha saído de férias. O irmão que era o tesoureiro da igreja chegou para a diretoria, né, para os diáconos, e disse: irmãos, vamos fazer uma surpresa para o pastor? Surpresa? Como assim?
Vamos dar uma pintura aqui na igreja, a igreja está meia feia, rapaz. Vamos dar um grau aqui, deixar a igreja um brinco, para quando ele chegar e ver, ele vai se surpreender. E a gente abraçou essa causa. Rapaz, chegou lá uns 5 para trabalhar, e a minha parte foi pintar o telhado, era uma telha de amianto. Irmão, era pintando assim e a tinta caindo dentro do olho. Ô rapaz, ô glória, descia lá de cima com o olho ardendo, lavava o olho. Mas era uma alegria estar ali junto com os irmãos em comunhão. Esse irmão que levantou a causa, ele não deu um prego na barra de sabão, mas no entanto, ele estava lá o dia todinho. Irmão, está precisando de alguma coisa aí? Eu vou já comprar uma Coca-Cola ali para nós tomar bem geladinha. Rapaz, a gente pintando o telhado, suando, quente, pegando fogo. Quando ele falava em Coca-Cola, a gente já sentia o gostinho dela e já aliviava o sofrimento. Então o irmão, ele não estava lá com a mão na massa, mas ele estava interagindo, ele estava motivando, ele estava animando. Às vezes a gente acha, eu não posso fazer nada. Vá lá pelo menos animar, vá lá pelo menos deixar uma Coca-Cola gelada. Eu tenho certeza que o pessoal se anima a trabalhar quando tem um incentivo assim, né? Nós não estamos só, o irmão se preocupou com a gente. Então, essa interação da cooperação, porque cooperar é operar junto, é trabalhar junto. Um faz uma coisa, outro faz outra, e o trabalho se completa. Um apoia o outro, um fortalece o que o outro está fazendo. Imagina, irmão, se todo o trabalho fosse só para mim. Eu tenho que sair, convidar as pessoas, eu tenho que vir aqui pregar, eu tenho que dirigir, eu tenho que cantar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, tudo sou eu. Não vai dar, eu faço por um tempo, mas não vai dar para fazer o tempo todo não. Chega uma hora que a gente não aguenta mais, cansei, e aí pula do barco. Mas se a gente entender que eu faço parte desse contexto, eu preciso cooperar, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso incentivar aqueles que estão lá na frente, aqueles que estão remando o barco. No passado, os barcos, as pessoas ficavam nos navios, no porão do navio com um remo. Vai, e ficava alguém batendo um tambor, tum, tum, marcando o tempo, para que eles pudessem puxar o remo todos iguais, tudo no mesmo tempo. Então, a ideia aqui da cooperação é isso, todos trabalhando juntos, cada um no seu setor, cada um fazendo alguma coisa, e quando termina, aquela embarcação vai chegar no destino. Nossa igreja vai atingir o alvo, que é a glória de Deus. Mas se nós tomarmos consciência da necessidade desta cooperação, eu tenho que fazer parte dessa família, eu tenho que cooperar, eu tenho que ajudar com qualquer coisa que seja. Eu vou ajudar, eu vou orar por essa igreja. A partir de hoje, todos os dias da minha vida, eu vou estar orando por essa igreja, para que Deus fortaleça o pastor, para que Deus traga mais pessoas, para que Deus abençoe os que estão presentes, para que cada um se disponha. Às vezes, irmão, a gente desvaloriza a oração. Acho que a oração não tem muito valor, mas muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. Às vezes a gente não vê, não vai ter ninguém batendo palma para você que está orando. Talvez bata palma para quem vem aqui cantar, para quem vem aqui pregar. O pessoal bate palma, mas quem está em casa orando, não bate palma. Mas saiba de uma coisa, para ti está guardado um galardão lá no céu, pelo teu empenho, pelo teu esforço, por nunca desistir, por dizer, Senhor, eu estou aqui, eu faço parte dessa comunidade, eu quero que ela cresça, expanda e vá muito longe, levando o teu nome, a tua palavra, exaltando o Senhor. Mas eu estou servindo a ti desta forma. É importante, com certeza, é um dos pilares da igreja, é a oração. E se você tem esquecido de orar por nós, ore todos os dias. Uma vez num culto de oração, antes de dividir o tempo de oração com os irmãos, eu disse assim, irmãos, ore por mim. Para que eu disse isso, irmão? Eu só pedi oração, ore por mim. Aí desci, fui lá para o grupo de oração, ficou um buchicho dentro da igreja. O que é que está acontecendo?
o pastor está em pecado. O que foi que houve? Será que ele está separando da mulher? Será que aconteceu alguma coisa? Será que ele vai se embora? Irmão, só pedi que orasse por mim. Quando terminou, um irmão chegou agoniado. Pastor, pelo amor de Deus, o que foi que houve, pastor? O que é que está acontecendo com o senhor? Eu disse, o que, irmão? O senhor pediu oração. Eu disse, irmão, eu sou igual a vocês, eu preciso de oração também. Ore por mim todos os dias, não esqueça de orar por mim não. Olha, quando o inimigo vem, ele derruba o que está na frente. Eu estou no campo de batalha, irmão. Eu estou na frente do campo de batalha. E aí, se ele derrubar a mim, certamente vai afetar muitos outros. Porque, querendo ou não, a gente influencia as pessoas. Quando um líder cai, muitos vão junto com ele. Porque tinham muita fé naquela pessoa. É necessário, irmãos, que a gente esteja sempre nessa interação, nessa cooperação. Ore pelo seu líder. É orar para ele não cair. Não é orar só depois que ele cair, não. É orar para ele não cair, para ele não desistir. Para Deus fortalecer a sua fé. E assim, oremos uns pelos outros. O texto fala também sobre a mão no trabalho, né? Que a gente deve servir ao Senhor. Aqui o texto usa a ideia de instruir, aconselhar, mas também louvar a Deus através de hinos, salmos e cânticos espirituais com gratidão em nosso coração. Louvamos a Deus, irmãos, com nossas atitudes. Louvamos a Deus na presença, estar presente aqui é louvar a Deus. Louvamos a Deus quando testemunhamos lá fora de que família fazemos parte, somos dessa igreja, adoramos o Senhor, servimos a Deus. Então assim, estamos louvando a Deus. Veja o que diz João 6, 27. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. Que selo é esse? Com o Espírito Santo, o selo de Deus. E ele está falando, Jesus Cristo, para uma multidão. A multidão estava seguindo a Jesus só porque ele multiplicava pães e peixes. E ele está dizendo, olha, trabalhe não pelo produto que perece, este pão e este peixe que eu dou para vocês. Vocês comem hoje, amanhã quer de novo. Antes, trabalhe em favor daquilo que não perece, daquilo que tem a vida eterna. Trabalhe na divulgação do Evangelho, na propagação do Evangelho. Transmita esta mensagem. Seja você aquele que leva pão aos necessitados. Não seja você que traga os necessitados só para comer pão. Seja você o que leva o pão até os necessitados. Leve a palavra de salvação aos perdidos. Esse é o pão que nós devemos trabalhar por ele. Este é o pão que subsiste, está acima de tudo, para levar-nos à vida eterna. 1 Pedro 4,10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Deus, ele nos capacita com dons, e cada um de nós recebe dons variados. Por isso que a graça de Deus tem muitas formas. A multiforme graça de Deus. A graça, ela se apresenta de várias formas. E esta graça que nos alcança, ela nos capacita. Uns ele capacitou para mestre, outros para cantores, outros para pastores, outros para professores, outros para evangelistas. Então Deus vai capacitando cada um, e entendendo que Deus me capacita, eu devo buscar esta capacitação de Deus, estender minha mão e dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me, no que é que o Senhor quer que eu faça? Me instrua, me dirija, me mostre, e Deus vai te colocar no lugar que Ele deseja que você esteja. Então, você estará servindo, e este serviço serve na comunidade. Ele diz aqui, servir uns aos outros, de acordo, em conformidade com o dom que você recebeu. Diz que o pastor foi pregar numa igreja, e ele está falando sobre os dons espirituais.
Quando terminou, o pastor falava então sobre a busca dos dons, né? Você encontrar o seu dom. Quando terminou, uma senhora chegou para o pastor e disse: pastor, mensagem maravilhosa. Eu descobri hoje qual é o meu dom, pastor. Foi mesmo, irmã. Qual é o seu dom, irmã? Pastor, eu gosto de falar mal dos irmãos. Quando eu vejo uma coisa errada, eu falo mesmo. Eu não escondo para ninguém, não. Quando o pastor prega ruim, eu chego para ele: mensagem ruim hoje, viu, pastor? Mas quando ele prega bom, eu digo que foi boa. Ele disse: irmã, só lembra dos talentos que Deus deu 1 a um, 2 ao outro e 5 para outro? Lembro. O que foi que o um fez? Enterrou. Fala lá e faça o mesmo. Esse seu dom aí não presta para nada, não. Falar mal dos outros não é dom, não, irmão. Isso é maldição. Enterre esse talento aí. Busque os dons espirituais. Seja uma pessoa disposta a ajudar ao outro e não está destruindo a vida do outro. 1 Pedro 4, agora Hebreus 13:16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Deus se alegra com o sacrifício que nós realizamos na sua obra. Eu me esforço para dar o meu melhor para Deus. Que o seu melhor seja sempre aquilo que você oferece a Deus. Não ofereça a Deus migalhas. Não ofereça a Deus as sobras. Deus merece a primazia, a melhor, o primeiro lugar, a melhor coisa que você tem, ofereça para Deus. Assim, Deus se alegrará com o nosso procedimento. E ele diz: aquele que negligencia a prática do bem e a mútua cooperação, ele está desagradando a Deus. Porque nós vivemos e fomos colocados neste mundo para agradar o Senhor. Que a nossa vida seja para a glória de Deus. Concluindo então. Amados, nosso relacionamento entre irmãos deve ser mais próximo para que essa interação sirva de testemunho para os de fora e edificação para os de dentro. Assim, provaremos a bondade de Deus, pois desta forma glorificaremos ao Senhor com nossa glória eterna. Salmo 133, 1. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Que a nossa alegria, irmãos, seja estar na presença de Deus, unidos, cooperando e fortalecendo ainda mais esta comunhão e esta cooperação de uns para com os outros. Que Deus assim vos abençoe e lhes dê sabedoria para praticar aquilo que hoje nos foi ensinado na palavra de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Que Deus assim nos abençoe.